vamos aqui avançar para aquilo que foram as declarações do chefe do Ministério da Defesa alemão, estamos a falar de Boris Pistorius, que diz que foi o último verão pacífico para a Europa. Concorda com esta afirmação, mediante aquilo que tem sido dito nos últimos tempos? Vamos lá ver, não apenas relativamente àquilo que vem sendo dito, mas sobretudo àquilo que vem sendo feito. Tudo aquilo que a Rússia tem vindo a fazer são indícios que levam os serviços de informações dos diversos países, onde se inclui a Alemanha. A Alemanha, a principal agência virada para a vertente externa, é o Bundesnachrichtendienst, também conhecido por BND, mas os próprios serviços de informações das Forças Armadas Alemãs também têm alguma responsabilidade nessa área de projetar cenários e, fundamentalmente, elencar os cenários que podem ser os cenários mais perigosos que os próprios países podem enfrentar. E aqui, o que é que tem acontecido? Eu tenho acompanhado, e nós todos temos acompanhado, a evolução deste conflito e sabemos que a Rússia não se tem limitado geograficamente em termos de ações hostis ao espaço de guerra da Ucrânia. Tem levado a cabo outro tipo de ações de mais baixo perfil, normalmente tipificadas como guerra híbrida, ações de sabotagem, como aconteceu recentemente na Polónia, em que foi sabotada uma linha de caminho de ferro, que é importantíssima para o apoio, para o canalizar das armas que são compradas aos Estados Unidos e outras produzidas no espaço europeu e para elas chegarem a quem delas necessita na Ucrânia. Tem sido levado a cabo todas aquelas ações de reconhecimento por drones em vários locais. Portanto, todas estas ações, os sinais estão mais, são os tais indícios técnicos que são estudados, porque estes serviços de informações, quando apontam os cenários e dizem que o cenário mais provável é um deles, baseiam-se fundamentalmente neste tipo de coisas. Por exemplo, a aceleração da produção militar industrial russa também tem um significado, tem uma leitura. Por isso é que eu digo, não apenas, mas também os atos. E são todos esses atos que levam, por exemplo, Boris Pistorius a rever aquela que foi a posição alemã, posição germânica, e que foi até vocalizada por ele. Ele foi o primeiro a dizer, ainda no executivo anterior, ainda com o anterior chanceler, não com Friedrich Merz, a dizer que a Rússia poderia configurar-se como uma ameaça ao espaço europeu da NATO a partir de 2029. Hoje diz que, muito provavelmente já será antes disso, poderá ser até em 2028. E já foram postas em marcha medidas, duas medidas importantíssimas na Alemanha. Uma delas é recensear, reparem bem na palavra, recensear, porque muitos dos seus telespectadores conhecem esta palavra. Os potenciais militares, agora eu quando digo militares, neste momento é homens e mulheres, vão-se passar a ser, na Alemanha, obrigatoriamente para os homens, as mulheres voluntariamente. Portanto, quando consegui apurar, a partir de 2027, todos têm que ir àquilo que se designava em Portugal, à inspeção. Ora bom, a que é que se diz? Para se licenciarem. Licenciar para quê? Para o país saber qual é o volume de jovens com que pode contar se entrar em guerra. Portanto, a partir de 2027, a Alemanha vai pôr em marcha essa medida. Portanto, todos os jovens, a partir dos 18 anos, do sexo masculino, vão obrigatoriamente passar por vão ser licenciados, vão à inspeção, vão ser inspecionados sob o ponto de vista das suas características psicofísicas e médicas para saberem se podem ser ou não militares. Porque aqueles que têm deformidades, têm aleijões, aqueles que têm doenças incompatíveis com o ser militar, esses ficam de fora. Mas tem que se saber, tem que se construir uma base de dados para saber de quem se pode lançar mão. Isto está a fazer a Alemanha e muitos outros países o irão fazer. E depois diz outra coisa muito importante. Alguns historiadores militares começam a apontar para cenários que são cenários que dizem que isto pode acontecer já a partir de 2026. Por isso é que Pistorius, no fundo, está a citar alguns dos mais conhecidos historiadores militares que dizem, tudo isso é verdade, mas pode ser já. Se pode ser já, por isso é que ele diz, o último verão pacífico, em paz, o último verão pacífico foi, se calhar, o verão de 2025. Esperemos que não. Na minha análise, que eu faço como militar,
e que tenho lido muito acerca de todos estes indícios, não me parece que esteja tão próximo. Eu apontaria mais para 2027, até porque se conjuga com outro aspecto muito importante. Grande parte dos cenários mais ligados ao Extremo Oriente e à questão da China e a sua ambição para uma China unida, reunificando-se com Taiwan, a maioria dos cenários apontam para 2027. E se os dois tipos de ações forem levadas a cabo ao mesmo tempo, beneficiam ambos. É isso que a China quer. Por isso é que eu acho que é muito mais provável que ainda tenhamos um verão razoavelmente pacífico, que é o próximo, mas o outro a seguir. Eu já não seria tão perentório. Portanto, quando me pergunta se concordo, não concordo. Parece-me que está a ser demasiado pessimista, mas é sempre bom que nos preparemos. Não apenas a Alemanha está mais próxima, mas que os outros países também sigam estes bons exemplos, porque não fazia mal nenhum, também em Portugal, não apenas ter o Dia da Defesa, mas passarmos a recensear homens e mulheres. Aí a minha opinião é que não devem ser apenas os homens, as mulheres também deverão ser recenseadas e depois deverão ser chamadas na medida das necessidades, como nós sabemos. Mas sabermos com quantos jovens é que nós podemos contar. Têm aptidão psicofísica e médica para poderem servir nas Forças Armadas se a nossa soberania estiver em causa. Muito bem. Há bocadinho falávamos aqui da questão das sanções dos Estados Unidos, e nomeadamente contra a Rosneft e a Lukoil. Há agora dados que nos mostram que reduziram as receitas das exportações de petróleo da Rússia. A quem o diz é também o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Reduziram claramente. O Departamento do Tesouro, que ainda há bocado falei nele, e que faz esta contabilidade, digamos, as vendas reduziram e não foram apenas as vendas. O preço do barril dos Urais, que é o preço de referência do barril de petróleo da Rússia, já baixou da fasquia dos $40. Já está, se a memória não me falha, nos 36, qualquer coisa, 36,5 por barril. Portanto, o que é que isto significa? Significa mais um problema severo para a economia russa. Portanto, está a funcionar. Agora, há aqui o próprio Departamento do Tesouro apontou para novembro mais uma ronda de conversações com estas duas gigantes da produção petrolífera russa. Ainda não há sequer indícios de como é que isso será feito. Vamos aguardar. Aquilo que se sabe é que está, e foi aquilo que eu referi há bocado, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, o Congresso norte-americano está a legislar por forma a colocar mais um instrumento à disposição de Donald Trump para quando ele o quiser acionar. São as tais sanções indiretas sobre todos aqueles que comprarem produtos petrolíferos da Rússia. Portanto, ou seja, Donald Trump, que no verão, no Alasca, em Anchorage, na cidade de Anchorage, quando recebeu Putin no red carpet, no tapete vermelho, com todas as mordomias, digamos assim, com toda a pompa e circunstância, utilizou, formos àquela velha técnica do pau e da cenoura, utilizou muito a cenoura e deu um mau resultado. Agora, parece que está a utilizar mais o pau, quando está a dizer assim, bom, ou te portas bem, ou a seguir vão, e é por isso, ainda ontem aqui tive a oportunidade de comentar, foi por isso que Dmitry Peskov, que é o porta-voz de Vladimir Putin, disse não, temos é que criar rapidamente as condições para que Putin e Trump se encontrem novamente. E porquê? Exatamente, porque a aplicação desta lei, que vai ser aprovada muito possivelmente pelo Congresso e fica à disposição de Trump por assinatura, se ela for posta em marcha, aí pode ser um problema severo para a economia russa. A juntar toda a conjuntura. Eu gostaria agora de focar-nos numa declaração do primeiro-ministro húngaro, que acusou Bruxelas de alimentar uma máfia militar. Ele está a referir-se à proposta de Ursula von der Leyen para financiar a Ucrânia e diz uma coisa como tudo isto é um pouco como tentar ajudar um alcoólico enviando-lhe uma caixa com vodka. De facto, eu não conhecia esta veia de humor deste senhor. Quer dizer, afinal, o cómico não é só o Zelensky.
ganhou a vida antes de ser Sim, presidente, sim. fazendo espetáculos de humor e teve muito sucesso. Este homem, se calhar, perdeu uma grande oportunidade da vida. Se calhar era muito melhor a fazer stand-up comedy sem nenhum desprimor para todos aqueles que as fazem do que propriamente como Primeiro-Ministro da Hungria.